Pessoal, hoje eu vou dar 5 dicas de um planejamento tributário eficiente. Olá, meu nome é Danilo Campos, CEO da Astec Contabilidade e eu gostaria, em primeiro lugar, a convidar todos para participar das nossas redes sociais. Basta nos seguir. Hoje eu quero falar de 5 dicas para um planejamento tributário eficiente. Eu acredito que são 5 dicas, além de outras, mas que são muito importantes para que qualquer empresário que está começando, ou até mesmo aquele empresário que já está no mercado, que precisa saber para melhorar a sua administração, a sua gestão. E aqui eu vou falar alguma coisinha voltada mais para o setor contábil, para o lado contábil da gestão. Tá? Independente disso, a gestão de um empresário tem que ser contínua em diversos setores, dentro da área de RH, da gestão de preços e etc. Mas eu vou falar mais agora da parte contábil, naquilo que a gente acredita que o planejamento tributário deve ocorrer. Tá? Primeira dica. A gente precisa conhecer muito bem o nosso CNAE, ou seja, é o Código Nacional de Atividades Econômicas. É realmente a nossa atividade, aquilo que a empresa faz. Sabendo esse CNAE, nós conseguimos exatamente definir em qual regime tributário que a gente vai enquadrar a empresa. Se ela vai estar no Simples Nacional, se ela vai ser lucro presumido, se ela vai estar no lucro real, como eu já disse em outro vídeo anterior. Outra coisa, outro código que a gente deve se preocupar é o NCM, tá? Que é o código de produtos comercializados, caso seja um comércio. Então, esse NCM é aquilo que vai definir qual é toda a tributação que vai girar em torno desse produto, inclusive entre os estados. Então, em cima desse NCM, antes de começar qualquer atividade, tem que procurar saber exatamente esse código para saber a real tributação na hora de precificar o seu produto. A segunda dica é o local em que a empresa vai ser instalada, tá? Mas o local vai influenciar, mas eu sou do norte do país, eu sou do sul do país, eu vou ter que mudar minha empresa de lugar? Talvez sim, talvez seja importante que você faça essa migração, talvez seja interessante colocar matriz no estado, colocar uma filial num outro estado ou até mesmo num outro município, porque isso vai definir muito a tributação do seu produto e da sua empresa. Existem diferenciais de alíquotas, às vezes comercializar produtos do estado de Minas para São Paulo, ou de São Paulo para o Rio de Janeiro, ou qualquer outro estado, a gente precisa verificar todas as possibilidades e o produto pode encarecer, tornando pouco competitivo, tá? Minha terceira dica, um plano de negócios bem constituído. Por quê? Um plano de negócios vai definir qual vai ser a estrutura contábil da empresa num período de meses ou até anos. Porque se de repente eu estou criando uma empresa, eu estou abrindo uma empresa em que eu vou ter prejuízos sucessivos no início das suas atividades e depois lucros sucessivos, ou vice-versa, ou tem sazonalidades no meio do ano, no meio do exercício, isso tudo pode impactar na hora do planejamento tributário. No caso, você pode utilizar esses prejuízos, se você está no lucro real, para compensar impostos depois, posteriormente. Você pega esse prejuízo, no momento em que você tem lucro, você pode utilizar isso para pagar menos imposto. Então também é muito importante definir o plano de negócios de um determinado período, tá? Principalmente as empresas de tecnologia, a gente vê muito elas investindo muito no começo, pagando muitas despesas, folhas de pagamento altas e de repente começa a ter lucros. Então, no primeiro momento, existe um investimento, existe altas despesas, para depois ter a receita recorrente mais alta, tá? Podemos fazer uma compensação desse prejuízo para bater no valor do imposto de renda e da contribuição social. Quarta dica, preste atenção muito na folha de pagamento. Qual é o valor da sua folha de pagamento? Ela é alta, proporcional ao seu faturamento? Como que funciona isso? Eu tenho desonerações, o governo criou desonerações em que eu posso considerar o valor da minha folha de pagamento para calcular minha previdência, meu INSS, então isso é uma coisa que pode também flutuar bastante, tá? Pode variar bastante. Em contrapartida, se a empresa poderá se enquadrar no Simples, se a folha de pagamento dela é alta e ela se enquadrar no Simples, dependendo da sua atividade, ela
ela pode utilizar somente a alíquota do Simples e nela está contido o INSS já nessa alíquota única, tá? Quinta dica e uma das mais importantes: acompanhe o balanço patrimonial, demonstrativo de resultado, solicite para o seu contador de confiança os demonstrativos para você acompanhar, porque isso é muito importante. Mensalmente, verifique como está a lucratividade da empresa, saldo de caixa e tudo mais que está contido nas contas patrimoniais, porque anualmente, em cada exercício, nós podemos alterar o regime tributário da empresa. Hoje ela está no Simples, ela pode passar para lucro presumido, ou está no lucro real, podemos deixar no lucro presumido ou no Simples. Então, isso pode ser feito anualmente. A opção é no começo do ano, tá? Então, acompanhe ao longo do ano, comece a gerenciar isso, já pensando nas possibilidades do próximo exercício, tá bom? Era esse o recado que eu queria dar hoje. Gente, com relação a esse assunto ou outros assuntos, deixe os comentários abaixo e até o próximo vídeo.